Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Carlos Osório para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 106ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas e 40 minutos. Essa é a ata, presidente. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Nós estamos em continuação da votação, então, de novo, nós não vamos discutir encaminhamento. Nem aqui, nem fazer a discussão e nem aqui o encaminhamento. Vamos direto no painel. Logicamente, a presidência vai deixar cada deputado fazer as considerações de 1 minuto ali. E a gente espera... Só a orientação da bancada, senhor presidente. Da mesma forma, a orientação já foi dada naquela continuação, mas sem prejuízo. Então, estamos com o painel aberto, votando sim. Derruba o veto, votando não, mantém um veto. Senhor presidente, a bancada do PSDB, coerente com as suas votações sobre a SEDAI ao longo dos anos, desde 2016, é pela derrubada do veto. E nesse momento, pela uma posição errada do governo atual e do futuro do governo, a bancada se coloca em obstrução. A bancada é deputada Lucinha, deputado Osório e deputado Luiz Paulo. Em obstrução. Aqui. Fala um de cada microfone, por favor. Por favor. Não, é porque a gente, como eu falei, informei, deputada Rejane, nós já fizemos a discussão e o encaminhamento. Estamos em continuação da votação. Então a gente vai deixar cada deputado usar de 1 minuto a palavra. Deputado Conte. Presidente, eu, antes de também anunciar a posição do PPS, que é idêntica à do líder do PSDB, o PPS vai ficar em obstrução até derrotarmos essa tese da privatização da SEDAI. Eu queria solicitar a Vossa Excelência que peça à Casa Civil, que pelo menos encaminhe para casa, aqui para o Legislativo, a mensagem que trata do regime de dedicação exclusiva dos docentes da UERJ. Uma matéria que esta casa amadureceu ao longo dos últimos 10 anos, conquistamos finalmente a ADE para a UERJ, era a única universidade pública no Brasil que não tinha dedicação exclusiva dos seus professores, mas por uma interpretação da Procuradoria do Estado, está aí uma tese equivocada que não foi o pensamento da casa com relação a ADE ser um regime e não adicional. Então, presidente, apenas para que a Casa Civil encaminhe ainda nessa legislatura a mensagem que trata a dedicação exclusiva como regime. E o PPS também participa da obstrução na matéria da SEDAI. Muito obrigado. Respondendo à questão de ordem do deputado Conte, eu recebi aqui, se não me engano, do ERJ, é isso? As do ERJ. Liguei para o secretário da Casa Civil, Sérgio. A matéria ainda não estava na casa, ele se comprometeu em 72 horas, com a chegada da matéria, de mandar remeter para cá a PL. Ocorre que eu recebi também já a segunda vez as do ERJ. Liguei para o Sérgio. Então apaga o painel, pô. Não, está sendo votado. Nós estamos votando. A orientação das bancadas primeiro. Vamos deixar todos os deputados encaminhar. Nós estamos em continuação. Então, Conte, ele pediu, falou, André, não é tão simples. Nós vamos mandar o projeto, mas estou analisando com mais detidamente. Então, fica aqui o compromisso de novo para eu cobrar de novo com o secretário Sérgio. Deputada enfermeira Rejane. Deputada enfermeira Rejane, para encaminhar, por favor. Na verdade, não é para encaminhar, enfermeira, porque a gente já abriu para encaminhar. A presidência está deixando 1 minuto para cada deputado fazer uso da palavra. Era um microfone de cada lado, não é isso? Aí Vossa Excelência agora trocou. Não, ela estava atrás de Vossa Excelência. Ela estava atrás de Vossa Excelência. Não tem problema não, eu aguardo. Ainda não falei. Tá bom. Seguir a... Não, pode falar. Deputada enfermeira Rejane. Vamos fazer. O PDT, contra a privatização da SEDAI, fica em obstrução. E alerta, quem está votando abstenção, está contribuindo. Abstenção e não significam a mesma coisa. É preciso que saibam, nesse momento, tem que aguardar
Quem quer dar o voto sim para derrubar o veto, tem que aguardar a manifestação da base do futuro governo. Quem está orientando o voto abstenção é o futuro governador, que disse ser contra a voz da SEDAI. Ser contra significa votar agora sim para derrubar o veto e não abstenção. É o futuro governador que está contribuindo com o voto de abstenção para vender a SEDAI. Obstrução. Deputado Gilberto Palmari. Senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores é a favor da derrubada do veto relacionada à questão do passe livre dos estudantes. É a favor da derrubada do veto relacionada às entidades defensoras dos interesses dos diabéticos. E é, como sempre tem sido ao longo da sua história, contra a privatização de todas as empresas estratégicas, federais ou estaduais, entre elas a SEDAI. Ser contra a privatização nesse momento é fazer obstrução, é não votar. Não votar nesse momento é que é ter a posição clara contra o processo de privatização. Portanto, o Partido dos Trabalhadores, ao lado de outros partidos do campo de esquerda aqui, se coloca em obstrução contra a privatização da SEDAI. Deputado Carlos Binck, por favor. Presidente, colegas deputados, trabalhadores, senhor presidente, trabalhadores aqui presentes, estudantes também. O Partido Socialista Brasileiro, nossa bancada, falamos com o deputado Dr. Giulianelli, a nossa posição é a mesma de sempre, contra a privatização da SEDAI. Essa é a posição do PSB. Assim como somos pela derrubada do veto que diz respeito ao passe livre dos estudantes. E também somos a favor da derrubada do veto no que diz respeito ao PCCS, pela manutenção integral do PCCS aprovado. Dito isso, como não houve acordo com o futuro governo, que está numa posição intransigente e contraditória, nós vamos ficar em obstrução junto com todas as bancadas favoráveis à derrubada do veto. Não votaremos enquanto não houver garantia que teremos 36 votos para derrubar o veto. Assim que o PSB está em obstrução. A presidência anuncia aos senhores e senhoras deputados que às 15 horas e 40 minutos eu vou fazer a primeira chamada. Deputado Marcelo Freixo. Senhor presidente, bancada do PSOL, evidentemente, vota contrária à privatização da SEDAI. Votar contrário à privatização da SEDAI nesse momento significa bloquear a pauta, significa sair do plenário. Agora, nesse momento, tem uma quantidade grande e claramente o futuro governo se articulou com os deputados dessa legislatura para tentar manter o veto da SEDAI. Votar abstenção não é ficar neutro. Votar abstenção não é se posicionar favorável à SEDAI. Quem está votando abstenção, está votando pela manutenção do veto, o que significa colocar a SEDAI em risco. É disso que a gente tem que dizer claramente. O que diferencia nesse momento quem é favorável ou não à manutenção da SEDAI como empresa pública é quem vai sair do plenário e quem está votando. Não dá no mesmo. Votou, está dando quórum, porque nós não temos 36 votos sim para derrubar o veto. Derrubar o veto é a única forma que nós temos de garantir a SEDAI pública, o que é decisivo.
A SEDAI é uma empresa lucrativa que trata de algo que não pode ser privatizado, que é água e saneamento. Não tem sentido privatizar a SEDAI. Isso foi entregue pelo governo Temer, que está esperando para ser preso, como uma garantia que é absolutamente criminosa. Nós dessa casa já tiramos a SEDAI dessa maracutaia. Se nós mantivermos o veto, a gente vai estar voltando com a SEDAI. Esse parlamento precisa ter vergonha. Esse parlamento não pode, depois de 54 votos favoráveis à retirada da SEDAI, que nunca deveria ter sido entregue como garantia desse acordo esdrúxulo, fazer voltar isso agora. Deputado tem palavra, e principalmente quando ele vota. A palavra do deputado se transforma em voto. Palavra de deputado é voto. Não tem outra maneira. Nós votamos pela SEDAI pública. Se voltar agora com a pauta da SEDAI, mantendo o veto, é uma vergonha para essa casa. Nós, do PSOL, vamos acompanhar a oposição se retirar nesse momento do plenário para não votar para garantir. E mais, presidente, toda a pauta está bloqueada, porque nenhum outro projeto, nem em sessão extraordinária, poderá ser votado enquanto a SEDAI ficar nessa ciranda. Está bloqueada a pauta até o final do ano, se a SEDAI não for garantida como empresa pública. A presidência quer saudar a presença aqui do vice-governador eleito, Cláudio, dos deputados eleitos Alexandre Knoploch e Rodrigo Schmidt, e do futuro secretário Lucas Tristão. Gustavo Schmidt, perdão, deputado da enfermeira Rejane. Senhor presidente, demais deputados, representantes da sociedade aqui presentes, o PCdoB entende que essa matéria nós já discutimos, já decidimos, e agora é o momento de derrubar o veto de um governador que está de trás das grades, mantendo a SEDAI do povo, mantendo a SEDAI livre da privatização. E nesse sentido, o PCdoB entende que o novo governador, que fez todo o seu discurso contra a venda da SEDAI, deveria estar do lado dessa casa, votando e colocando a sua base junto a essa casa, para que consigamos derrubar o veto do governador Pezão. Assim como derrubando os próximos vetos que virão, como a questão dos estudantes, o passe livre, assim como o plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais da área da saúde. É compromisso dessa casa derrubar esses vetos e dar condição ao novo governador, destrancando a pauta e aprovando o Fundo de Combate à Pobreza, a Lei Orgânica, o Plano Plurianual e todas as condições para o próximo governo conseguir fazer a sua gestão. Então, o PCdoB vota pela abstenção. Desculpe, o PCdoB vota pela obstrução. Nós vamos obstruir porque não vamos votar aqui dentro a possibilidade, qualquer possibilidade, da SEDAI ser privatizada num governo onde as suas lideranças estão atrás das grades. Então, o PCdoB vai obstruir a pauta de hoje. Obrigado. Deputado Bruno Dauari. Senhor presidente, pelo visto, a gente não chega a um acordo, a pauta continua travada, a gente não consegue votar os vetos adiante. Eu queria falar um pouquinho com os integrantes do novo governo que eu sou entusiasta, mas dizer a eles que nós fizemos um compromisso com o povo antes das eleições.
Esta casa aqui fez um compromisso com o povo antes das eleições. Não é possível que, passadas as eleições, a gente jogue esse compromisso para debaixo do tapete e acabe fazendo o que está acontecendo agora nesse momento. Vamos derrubar esse veto. É importante que a gente derrube esse veto. É importante que a gente destrave a pauta e possa continuar aqui votando os vetos do governador Pezão. Então, senhor presidente, o PRP continua a obstruir a pauta enquanto não chegar a um acordo sobre a derrubada do veto da SEDAI. PRP, então, é contrário à manutenção do veto e favorável à derrubada do veto. Muito obrigado. Deputado Geraldo Moreira. Senhor presidente, na verdade, a minha fala nesse momento é para reafirmar a posição do nosso partido Podemos em relação ao veto da SEDAI e as outras matérias que estão na pauta. PCCS e outras matérias. É para dizer que nós, Podemos, de forma nenhuma podemos concordar com o que se pretende nessa casa. Nós, já no início, quando discutíamos no passado, nesse ano, no início desse ano, a votação da privatização da SEDAI, a gente dizia da nossa contrariedade e dizíamos que, por questão de princípio, a gente entendia que toda atividade que fosse essencial ao bem-estar da vida humana não poderia ser entregue à famigerada fome de lucros. Portanto, não deveria pertencer à iniciativa privada. Portanto, trabalhamos e votamos ardorosamente pela manutenção da SEDAI estatal e pública. E é o que nós reafirmamos nesse momento. De forma nenhuma, nós iremos trair o nosso papel, nós iremos trair o nosso pensamento, o nosso fundamento em relação ao que a gente pensa a respeito dessa questão. O nosso voto é pela manutenção da SEDAI pública e estaremos em obstrução até que se chegue a um acordo e a gente possa derrubar os vetos. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira encaminhar a votação aqui ou discutir sobre o tema, a presidência fará a primeira chamada. Deputado Bebeto, deputado Benedito Alves, deputado Bruno Dauari, deputado Carlos Macedo, deputado Carlos Mink, deputado Carlos Osório, deputada Cidinha Campos, deputado Conte Bittencourt, deputada Daniele Guerreiro, deputado Dr. Julianelli, deputado Eliomar Coelho, deputada enfermeira Rejane, deputado Fábio Silva. A presidência só pediria aos deputados que estão em obstrução para que possam se ausentar do plenário, por favor. Deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Flávio Bolsonaro, deputado Flávio Serafini, deputado Geraldo Moreira, deputado Gilberto Palmares, deputado Jair Bittencourt, deputado Jânio Mendes, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Lucinha, deputado Luiz Paulo, deputado Marcelo Freixo, deputada Márcia Giovanni, deputada Marta Rocha, deputado Nivaldo Mulim, deputado Paulo Ramos, deputado Pedro Augusto, deputado Rafael Pisciani, deputado Renato Cozzolino, deputada Tia Ju, deputado Valdec Carneiro, deputado Anderson Nogueira, deputado Zito. A presidência irá proceder à segunda chamada. Bebeto, Benedito Alves, Bruno Dauari, Carlos Macedo, Carlos Mink, Carlos Osório, Cidinha Campos, Conte Bittencourt, Daniele Guerreira, Dr. Julianelli, Eliomar Coelho, enfermeira Rejane, Fábio Silva, Felipe Soares, Flávio Bolsonaro, Flávio Serafini, Geraldo Moreira, Gilberto Palmares, Jair Bittencourt, Jânio Mendes, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Luiz Paulo, Marcelo Freixo, Márcia Giovanni, Marta Rocha, Nivaldo Mulim, Paulo Ramos, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cozzolino, Tia Ju, Valdec Carneiro, o Anderson Nogueira e deputado Zito.
A presidência proclama o resultado. Votaram 22 senhores deputados, 3 sim, 3 não, nãos e 16 abstenções. 16 abstenções. Não há quórum para deliberar a matéria. Fica convocado amanhã às 14 horas o novo Colégio de Líderes. Dando sequência à pauta, vamos escolher pareceres e discutir as matérias ainda não discutidas. Anuncio em discussão única, veto total oposto ao projeto de lei 921-A de 2015, de autoria do deputado André Siciliano, que dispõe sobre a proibição da cobrança em duplicidade da tarifa de pedágio nas vias estaduais na forma que menciona. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Veto para emitir parecer o seu presidente, o nobre deputado Marcos Miller. senhor presidente. PL 921A, discussão única, é a segunda página C, deputado Marcos Miller. Página C, continuação da discussão. Marcos, esse está no acordo pela derrubada. Está no acordo pela derrubada. Senhor presidente, como foi acordada pela derrubada do veto? Para discutir, nobre deputado Paulo Ramos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, a nobre deputada Cidinha Campos. Eu estava em... Um minuto, Paulo, por favor. Eu estava em obstrução, mas esqueci de marcar minha presença anteriormente. A presidência vai falar com a assessoria da mesa. Deputada Cidinha Campos está em plenário e quer marcar a presença, por favor, assessoria da mesa. Senhor presidente, Cidinho, dá a presença agora. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos, senhor presidente, vivendo um impasse. E eu, depois de tudo analisar, eu concluo que o impasse decorre de uma posição assumida pelo governador eleito, Wilson Witzel. É o futuro governador quem está interferindo no poder legislativo com parlamentares da sua futura base de sustentação, no sentido de deixar em aberto ou deixar a possibilidade maior de privatização da SEDAI dentro da legislação que está sendo agora contestada. Eu não consigo compreender as razões de alguém que, quando candidato, proclamou aos quatro ventos que estava contra a privatização da SEDAI. E agora assume aqui, através de seus representantes, uma outra posição. Já desde muito tempo, houve aqui nesta casa a compreensão de onde vinham as determinações para a privatização da SEDAI. A privatização da SEDAI foi uma exigência, causando constrangimento ao governador, que agora não está mais em exercício. Mas esta casa, exatamente em decorrência da compreensão do significado da SEDAI, e que era necessário preservá-la como empresa pública estatal e indivisível, esta casa, e ainda acompanhando o posicionamento dos candidatos ao governo do Estado,
que proclamavam a defesa da SEDAI, esta casa, antes da eleição, antes do primeiro turno, retirou a SEDAI da Bacia das Almas, não querendo contribuir para algo que contraria os interesses maiores da população. E o dispositivo que entregava a SEDAI foi suprimido. Qual a razão? O que leva o futuro governador, depois de eleito, a assumir uma outra posição? E uma posição de farsa, tentando enganar a quem? Porque ele vem aqui, através de representantes seus, e diz que é contra a privatização da SEDAI, que ele não vai concordar com a privatização da SEDAI. Então por que ele não demonstra isto agora? Ele está esperando o quê? E aí, é uma situação interessante, porque parlamentares que votaram para proteger a SEDAI, agora mudam de posição. Quem é que garante que o governador, depois de empossado, também não vai mudar de posição e vai privatizar a SEDAI? O governador eleito, se quiser demonstrar coerência, ao contrário, tem que orientar a sua bancada a votar aqui sim para derrubar o veto e não a abstenção. Essa posição camuflada, escamoteando um desejo já assumido pelo futuro governador. Então, senhor presidente, é preciso, e sei que a maioria nesta casa vai se fazer respeitar. Nós temos outras matérias relevantes para votar. Temos que votar o orçamento, calamidade pública prorrogar, fundo de combate à pobreza. São matérias que têm repercussão no futuro governo. Estão aqui representantes da saúde. Já existe acordo para derrubar o veto em relação ao plano de cargos, carreiras e salários da saúde, e já existe o compromisso de incluir no orçamento os recursos necessários para a implementação do plano. Já há acordo em relação ao passe livre de estudantes. Já há acordo. O veto vai ser derrubado. Inclusive em relação aos estudantes de nível superior, da rede pública e privada. Já há também o acordo para a derrubada do veto, para acabar com o rasgo compulsório, que vem desgraçando a vida de policiais civis e militares e bombeiros militares. Já há esse acordo. Já há acordo em relação à FAETEC, às 30 horas. Os vetos que mobilizam uma parcela que está aqui presente, os vetos já estão acordados para serem derrubados. O impasse está na questão da SEDAI. E a questão da SEDAI é tão relevante que eu sei que conta também com o apoio dos estudantes, com o apoio do pessoal da FAETEC, com o apoio do pessoal da saúde. Que todos já compreenderam o significado da SEDAI para o conjunto da população, especialmente a população mais empobrecida. Nós não podemos submeter a água ao lucro. Imagina o desempregado, não tem dinheiro para pagar a água, vai morrer de sede. Só a SEDAI pública pode ser empresa social. Então, senhor presidente, nós estamos aqui ainda contribuindo com essa discussão. O veto que está sendo discutido agora é sobre a proibição de cobrança em duplicidade
em tarifas de pedágio nas vias estaduais. E nós vamos votar pela derrubada desse veto. Mas precisamos ganhar tempo, porque quanto mais tempo nós ganharmos, nós estamos aqui ganhando tempo para que o acordo possa ser feito e o futuro governador cumpra verdadeiramente com aquilo com que se comprometeu. Se ele é contra verdadeiramente a privatização da SEDAI, ele tem que orientar a sua bancada para derrubar o veto. É isso que ele tem que orientar. Já não estamos acreditando na sinceridade do futuro governador. E olha que todos nós, acredito eu, não acredito que haja alguém torcendo para o insucesso do governo. Todos queremos um governo exitoso, mas já começa dando uma péssima demonstração, demonstrando que não cumpre com a palavra, não cumpre com aquilo com que se compromete. Que se ele foi a todos os cantos, se reuniu inclusive com representantes dos sedaianos, para dizer que era contra a privatização da SEDAI, qual a explicação que ele pode dar para agora assumir uma outra posição? Então, senhor presidente. Para concluir, deputado. Senhor presidente, por outro lado também, e concluo, senhor presidente, a maioria nesta casa não quer descumprir com a palavra assumida, com o voto dado antes da eleição. Quer manter a palavra, quer demonstrar que não foi uma farsa eleitoreira, naquele momento, proteger a SEDAI. A maioria quer manter a palavra, não simplesmente porque compreende que a SEDAI tem que ser empresa pública. Esta é a causa, mas quer manter a palavra diante da população do Rio de Janeiro. Chega de descrédito, vamos votar sim para derrubar o veto e proteger a SEDAI em homenagem a todos. Para discutir, a nobre deputada enfermeira Rejane. Senhoras e senhores, deputados presentes, representantes da SEDAI, representantes dos estudantes, da UE, pessoal da saúde, nós acabamos de mais uma vez trancar a pauta da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E é importante a gente subir aqui para debater sobre o que está acontecendo aqui dentro, para que a gente consiga ter um pouco mais de coerência e de trato nessa casa. O próximo governador, no meu entendimento, está fazendo uma queda de braços aqui dentro da Assembleia Legislativa e que não é a hora para isso. Esse é um governo que está lá, de trás das grades. O governador Pezão, que foi quem entregou a SEDAI numa moeda de troca, está de trás das grades, está preso. E aqui dentro da casa, a maioria dos deputados assinaram a emenda do deputado Paulo Ramos, que impede que a SEDAI seja utilizada como barganha para tirar o Rio de Janeiro do fundo de um poço que esse mesmo governo colocou. Não é o momento do governo Witzel, um governo que ganhou o voto da população do Rio de Janeiro,
que foi eleito no estado do Rio de Janeiro, dizendo para a população que era contrário à privatização da empresa. Então não tem sentido essa queda de braço num momento tão importante para o Rio de Janeiro, que é votar outras legislações, outras propostas que estão aqui dentro da pauta, que estão na pauta, como a lei orgânica, como o plano plurianual, como a questão do veto dos estudantes, do passe livre dos estudantes, como o plano de cargos e carreiras da área da saúde, que esta casa tem compromisso que seja derrubado o veto do governador. Então, nós temos aqui um impasse, que se não houver uma sensibilidade da base, que se coloca como base do próximo governo, nós não vamos avançar em questões super importantes para a população do estado do Rio de Janeiro. E nós do PCdoB, nós que sempre fomos contrários à venda da SEDAI, nós nos mantemos coerentes, porque a empresa é uma empresa pública, é uma empresa do povo, é uma empresa que não pode ser privatizada ao bel prazer de qualquer governo que se acha no direito de privatizar, de demitir os trabalhadores e botar na mão de uma iniciativa privada a responsabilidade de ter água na casa das pessoas, água para que as pessoas possam ter saúde, água com condições, inclusive uma empresa que tenha tarifa social de manter e garantir água àqueles que não podem pagar. Então, aqui dentro dessa casa, nós vamos continuar fazendo obstrução. E esse impasse não vai ser, nós não vamos conseguir fazer com que esse impasse seja rompido aqui dentro da casa. Sabe por quê? Porque tem 10 deputados que estão presos. Nós temos um quórum hoje de 60 deputados que estão aptos a votar. 36 assinaram a emenda do deputado Paulo Ramos, impedindo a privatização da SEDAI. Então, como é que esses deputados agora vão mudar de lado? Vão dizer para o povo que agora o governador, que ainda nem assumiu, está pedindo, e eles então vão mudar a sua posição. Essa casa é um poder instituído. Os deputados que estão aqui dentro entraram com o voto do povo. E eles não têm que se dobrar a nenhum governo, não. Ele tem que manter a coerência dele daquela ação que ele fez lá atrás, que é votar a favor de manter a SEDAI pública, a SEDAI para o povo, a SEDAI dos trabalhadores, a SEDAI para o povo do estado do Rio de Janeiro. Vamos continuar fazendo pressão aqui dentro da casa e obstruindo o plenário para que a gente consiga essa vitória, não a privatização da SEDAI, a favor dos estudantes e a favor do plano de cargos, carreiras e salários para a saúde. Obrigada. Próximo deputado a discutir, o nobre deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, deputado Carlos Macedo, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero, em primeiro lugar, saudar essas entidades que são orgulho do movimento estudantil
no Rio de Janeiro e no Brasil, a UNE, a UBS, a UES, a UEE, o Movimento Juntos e a UJS. Uma saudação muito especial. Vocês conquistaram a derrubada do veto do passe livre, que já tem acordo e nós vamos derrubá-lo quando a pauta estiver desobstruída. Quero saudar também os lutadores e lutadoras da área da saúde, da Secretaria de Saúde e do IASERJ, que também vão conquistar a derrubada do veto, já está pactuado. E quero saudar especialmente os companheiros e companheiras sedaianos do Sinti-Sama e dizer sobretudo o seguinte: a obstrução neste momento, como foi na semana passada, é uma posição genuína daqueles e daquelas que seguem lutando por uma SEDAI pública, estatal e indivisível. E é por isso que nós temos batido na mesma tecla. Hoje, no Colégio de Líderes, dialogamos com o vice-governador eleito, Carlos Castro. Tive a ocasião de intervir, fazendo referência a deputados que já tinham se inscrito antes de mim, e mencionei alguns pontos, deputado Carlos Macedo, que eu vou aqui recuperar. O governo eleito insiste que derrubar o veto à privatização da SEDAI vai comprometer o acordo de recuperação fiscal celebrado pelo Rio de Janeiro com a União. Eu não quero aqui entrar na minha opinião, deputado Paulo Ramos, no meu julgamento sobre este acordo, mas este argumento não se sustenta de pé por pelo menos 4 razões. Em primeiro lugar, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, durante a reunião do Colégio de Líderes, nos ajudou com um dado sobre prazo, lembrando que esse acordo de recuperação fiscal só completará 2 anos em maio, o que quer dizer que o governo eleito assumirá em janeiro e não terá que resolver de imediato no primeiro dia, no segundo dia, o acordo com a União. Ao contrário, terá semanas e meses para redefinir novas garantias. Essa é a primeira razão. Então, o governador Wilson Witzel vai assumir no dia 1º de janeiro e não terá que no dia 2 de janeiro já resolver essa história. Ao contrário, poderá se preparar com mais vagar, com maior fundamentação, porque tem prazo para redefinir com a União novos termos, novos aspectos desse acordo, não apenas as garantias, eventualmente novas mudanças. Segundo aspecto importante, são 2 governos novos que se instalam, um governo estadual e o governo federal. Os 2 vão, inclusive, se debruçar sobre esse acordo na condição de governo. Então é um momento novo na cena política do Estado e do Brasil. Terceiro elemento que é muito importante, o Parlamento Estadual, antes da eleição, votou, 54 dos seus membros presentes votaram por unanimidade a favor desta emenda. Como é que pode agora, deputado Mink, depois da eleição, haver mudança de posição? Isso é uma desmoralização para o parlamento. A leitura que seria feita, a leitura predominante que a sociedade faria e que causaria mais desmoralização ainda a esta casa, é que o voto de muitos deputados naquela votação antes da eleição teria sido um voto eleitoreiro. Essa seria a leitura predominante. E o governo eleito precisa compreender: o parlamento não pode se impor esta autodesmoralização. Não é razoável, não é positivo nem para o governo. Para nenhum governo, eu disse lá dentro, é positivo lidar com o parlamento já apequenado, já fragilizado, já acantonado. Por isso é muito importante entender: não causará nenhum dano irreversível. Não há irresponsáveis aqui. Nós estamos defendendo uma tese. E mais, eu esqueci de falar, a própria decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a SEDAI, que garante que a SEDAI tem recebíveis na casa superior a 4 bilhões de reais, isto mesmo pode ser a tal garantia a se substituir a tal garantia que são as ações da SEDAI. Portanto, tem um rosário de argumentos, dá para conversar,
dá para dialogar, e enquanto isso, o governo atual, que já acabou pateticamente, que está agonizando, não tem mais base de sustentação, e o governo eleito, que ainda não tem base de sustentação, estão com esta posição de não negociar, criando um impasse em torno de matérias muito importantes. Tem a lei orçamentária anual para ser votada, tem a prorrogação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, tem a eventual prorrogação do estado de calamidade nas contas públicas, além de vários vetos importantes para vários setores da sociedade fluminense. Por isso, quero aqui reafirmar a nossa posição de obstrução em sintonia com a nossa tese original de defender a SEDAI. Não é de interesse público que a água e o saneamento, que são indispensáveis à vida e à saúde da população, sejam tratados na lógica da mercantilização da mercadoria. Obstruir aqui é defender o interesse público, deputado Carlos Big. Deputado Valdec, serei breve. Concordo com a sua exposição brilhante, retrata a verdade. Só queria agregar, informar para os que ainda estão aqui, o seguinte: o governo fez uma grande ofensiva, ligou para vários e vários deputados, estou falando do governo futuro, obviamente, e conseguiu 22 votos. Foi um teste para eles, muito longe dos 36. Então é óbvio que ele vai ter que negociar. E a única negociação possível é não expor o parlamento à vergonha de voltar atrás depois da eleição. Então, eu imagino que, em vista da ofensiva, em vista do resultado débil, parco, insuficiente, de 22 votos, portanto, faltam 14, eu antevejo que semana que vem haverá um acordo, e esse acordo supõe a derrubada do veto da SEDAI para que possamos votar coisas fundamentais para o povo, para o parlamento, sobretudo para o próximo governo. Era esse complemento que eu queria dar ao brilhante discurso com o qual concordo completamente de Vossa Excelência. Muito obrigado pela parte qualificada, deputado Carlos Bim, que é isso, deputado Carlos Macedo, presidente neste momento da sessão. Em nome do interesse público, em nome da água, que é patrimônio público, em nome do saneamento, que é patrimônio público e direito da população, em defesa da vida, em defesa da saúde pública, vamos permanecer nesta posição até que o governo eleito reconheça a necessidade de dialogar, negociar, derrubar o veto e avançar na discussão de outras pautas importantes para o Estado do Rio de Janeiro. Era isso, senhor presidente. O próximo orador inscrito para discutir é o nobre deputado doutor Giulianelli. Deputado Carlos Macedo, que preside essa audiência, essa sessão legislativa, senhoras e senhores deputados, público presente. Hoje tivemos aqui uma clara demonstração de que essa casa não cederá aquilo que se pretende no futuro governo. A partir do momento que representantes do governo Witzel chegam a essa casa e dizem que são contra a privatização da SEDAI, mas votam pela abstenção, na verdade, trazem aqui a possibilidade de aprovar o veto do governador Pezão. Eu, particularmente, tenho um interesse muito grande nessa derrubada da pauta de vetos, especificamente a derrubada do veto a um projeto meu e do deputado Gilberto Palmares, que garante as insulinas análogas no arsenal à disposição dos diabéticos do Estado do Rio de Janeiro. Já falei aqui a importância desse projeto. Já falei aqui a necessidade de salvar vidas através do uso das insulinas análogas. Esse projeto também foi vetado e também consta da pauta de vetos. Precisamos derrubá-lo e, com certeza, derrubaremos. Mas é necessário, nesse momento, manter a coerência dessa casa,
eu sempre falei, desde o primeiro momento, para alguns, e a partir do primeiro ano do meu mandato, que não seria candidato à reeleição. Não seria candidato à reeleição de deputado. Fui vereador na minha cidade, não candidatei à reeleição, me candidatei a deputado, estou exercendo o mandato e falei que não seria candidato à reeleição. Por contingências, isso, importante dizer, falei nessa tribuna e na Comissão de Educação publicamente. Mas em determinado momento, por uma necessidade de apoiar a candidatura do então candidato à presidência, Ciro Gomes, numa coligação com o PDT, aceitei a indicação para ser candidato a vice-governador na chapa do então candidato deputado Pedro Fernandes. Mas nessa coligação, um dos pontos que o PSB e eu particularmente coloquei, a necessidade de termos uma SEDAI pública e indivisível. E essa situação fazia parte do programa de governo dessa coligação. E hoje aqui, quero deixar muito claro aos sedaianos presentes, que da mesma maneira que votei antes pela não privatização da SEDAI, estamos aqui agora, prontos para defender a todo custo a derrubada desse veto. Para defender, não por ser contra ou a favor do futuro governador, não quero entrar nessa seara, mas por ser a favor da vida e do direito à água de qualidade que a SEDAI traz para o estado do Rio de Janeiro. E citei, sou de uma cidade que a água foi privatizada, Resende, Água das Agulhas Negras, em que foi feito esse mesmo discurso que se fez no passado. Já falei isso nessa tribuna, de que a privatização era boa, que temos uma água que não é de boa qualidade, temos uma água de alto custo. Claramente, a privatização da água em Resende não atendeu àquilo que a população da cidade esperava. E aqui no estado do Rio de Janeiro, se pretende ir pelo mesmo caminho. Então, é muito importante entender que estamos na contramão de outros países. Paris, Berlim, que privatizaram a sua água, estão revertendo esse processo, trazendo de novo a água para controle público, porque entenderam que a água privatizada também ia na contramão, mesmo lá na Europa, da população das suas cidades. Então, é preciso, senhoras e senhores deputados, aprender com o erro dos outros, entender que nós aqui estamos lutando pelo direito à vida. Nós aqui estamos lidando pelo direito a uma água bem tratada, de qualidade. Falei até da outra vez que quando se fala que a SEDAI dá lucro, eu dizia que não deveria dar lucro. A SEDAI precisa aplicar o superávit que tiver no aumento da qualidade, que já é muito boa, da sua rede de água e principalmente da sua rede de esgotos. Então, eu não acredito nessa fala do futuro governo, dizendo ser a favor e lutando pela manutenção do veto. Porque já ouvi essa conversa do governador Pezão, quando em determinado momento, por ocasião do início desse processo de privatização, uma delegação de deputados, 5 ou 6, foram em audiência ao governador Pezão
que fez um discurso muito semelhante. Eu sou contra a privatização da SEDAI. Como que eu vou poder privatizar a SEDAI? E, no entanto, jogando a culpa em outros setores do governo federal, manteve a privatização. Então, se o governo eleito quiser realmente manter a SEDAI pública, ele deve se manifestar aqui, nesse momento, e não depois que o processo todo estiver em andamento. Então, senhor presidente, eu coloco aqui a minha posição, que é a posição do PSB, por uma água de qualidade, pelo direito à vida e pela SEDAI pública e indivisível. Obrigado. Encerrada a discussão, fica adiada a votação por falta de quórum. A presidência convida o nobre deputado Dr. Giulianelli para assumir a presidência dessa sessão. Veto total ao aposto do projeto de lei número 1430-A/2016, de autoria do deputado Wagner Montes, que dispõe sobre o direito do consumidor obter comprovante de pagamentos que tenha durabilidade do texto impresso de pelo menos 5 anos, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e vetos. Para emitir o parecer, designa o relator especial, o deputado Luiz Paulo. Dá, tranquilo. Marquinhos, me ajuda aqui, tá, por favor. Para emitir o parecer, deputado Luiz Paulo. Qual é? Senhor presidente, vou buscar minha pauta para votar coerentemente com o colégio de líderes. 1 minuto. Pois não, senhor. Página C. Qual é o PL, hein? Veto total ao PL 1430-A de 16, de autoria do deputado Wagner Montes, que dispõe sobre o direito do consumidor obter comprovantes de pagamentos que tenham durabilidade do texto impresso de pelo menos 5 anos. Projeto de grande qualidade, o sistema bancário numa posição de miserabilidade, dá comprovantes de pagamento que, passado 15 dias, estão todos apagados. Ora, é só melhorar a qualidade da impressão, mas parecem que já fazem de propósito para atrapalhar a vida do consumidor. Deputado Wagner Montes fez essa proposta, o plenário aprovou, o governador seguramente... Senhor presidente, manda melhorar esse som aí. Por favor, melhorar o som aqui do microfone do plenário. E o governador, seguramente auxiliado por algum obsessor,
produziu o veto a esse projeto. Como a gente tem muita vontade que os obsessores subam, desapareçam, A cacofonia. os obsessores deixem de obsedar aqueles que têm que decidir, o nosso voto e o nosso parecer é pela derrubada do veto. Após o parecer do relator, coloco em discussão o projeto de lei 1430A/2016, de autoria do deputado Wagner Montes. Não havendo quórum para deliberação, coloco em votação o veto total aposto ao projeto de lei 2464A/2017, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que dispõe sobre a elaboração de estatísticas sobre a violência contra a pessoa com deficiência na forma que especifica. Nomeio, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Deputado Marcos Miller, não estando presente, solicito, nomeio o deputado Luiz Paulo para emitir o parecer. Senhor presidente, consoante acordo do Colégio de Líderes, o parecer é pela derrubada do veto. Após a emissão do parecer, coloco em discussão e votação. Não havendo quórum para deliberação, coloco em votação o veto. Adiada a votação por falta de quórum. Coloco em votação o veto total aposto ao projeto de lei 1373A/2016, de autoria do deputado Bruno Dauaire, que trata da obrigatoriedade de instalação de equipamento para eliminar ar na tubulação do sistema de abastecimento de água, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Deputado Marcos Miller, presidente da comissão, não estando presente, nomeio, designo o deputado Luiz Paulo para emitir parecer. Senhor presidente, o Colégio de Líderes verificou que o projeto é reto, de boas intenções, mas absolutamente improvável a possibilidade de ser implantado. Então, a posição aqui em plenário é a mesma do Colégio de Líderes, pela manutenção do veto. Não havendo quórum para votação, fica adiada a mesma e coloco em votação o veto total aposto ao projeto de lei 1885/2016, de autoria da deputada Marta Rocha, que obriga hospitais públicos ou particulares a notificarem a Polícia Civil da internação de paciente que não possui identificação, pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Votos. Deputado Marcos Miller, presidente da comissão, não estando presente, designo o deputado Luiz Paulo para emitir parecer. Escreve isso para mim que eu tenho que falar aqui. Senhor presidente, coerente com a posição do Colégio de Líderes, pela Comissão de Emendas Constitucionais e Veto, meu parecer é pela derrubada do veto. Emitido parecer, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não havendo quórum para deliberação, fica adiada a votação. Veto total ao aposto ao projeto de lei número 1821A/2016, de autoria do deputado Bruno Dauaire, que autoriza o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro a municipalizar os restaurantes populares. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Marcos Miller. Não estando presente, designo deputado Luiz Paulo para emitir parecer. Senhor presidente, acompanhando a decisão do Colégio de Líderes, meu parecer é pela derrubada do veto. Emitido parecer, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Fica adiada a votação por falta de quórum.
Coloco em votação o veto total aposto ao projeto de lei 2558-A/2017, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que altera a lei estadual número 4119, de 1º de julho de 2003, para dispor sobre a obrigatoriedade de aplicação de teste de glicemia capilar nos prontos-socorros e unidades de saúde em crianças de 0 a 6 anos, 11 meses e 29 dias de idade, em todos os municípios do Estado. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais, deputado Marcos Miller. Não estando presente, designo o deputado Luiz Paulo para emitir parecer. Acompanhando a decisão do Colégio de Líderes, voto pela Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, pela derrubada do veto. Emitido o parecer, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Fica adiada a votação por falta de quórum. Coloco em votação o veto parcial aposto ao projeto de lei 3856/2018, de autoria da deputada Cidinha Campos, que proíbe o fornecedor de serviços e produtos de exigir do consumidor qualquer solicitação formulada manualmente e de próprio punho. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais, deputado Marcos Miller. Não estando presente, designo deputado Luiz Paulo. Veto parcial, senhor presidente. PL 3856 de 18. Acompanhando a decisão do Colégio de Líder, vou emitir o parecer pela Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos pela manutenção do veto parcial. Emitido o parecer, coloco em discussão. Não havendo quórum para deliberação, fica adiada a votação por falta de quórum. Veto parcial aposto ao projeto de lei 632/2015, de autoria do deputado Átila Nunes, que institui a campanha estadual de conscientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e ou fora de uso. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, deputado Marcos Miller. Não estando presente, designo deputado Luiz Paulo para emitir parecer. Acompanhando o encaminhamento do Colégio de Líderes, pela Comissão de Emendas Constitucionais e Veto, parecer é pela derrubada do veto. Emitido parecer, coloco em discussão. Não havendo deputado inscrito, coloco em votação. Fica adiada a votação por falta de quórum. Veto total aposto ao projeto de lei 3433/2017, de autoria dos deputados André Siciliano e Gilberto Palmares, que institui feriado estadual bancário a quarta-feira, que institui feriado estadual bancário na quarta-feira de cinzas e dá outras providências. Pendendo de parecer da Comissão de Emendas Constitucionais. Para emitir parecer, deputado Marcos Miller. Não estando presente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o Colégio de Líderes orientou o voto pela derrubada do veto. Pela Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, meu parecer é pela derrubada do veto. Emitido parecer, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Fica adiada a votação por falta de quórum. Veto total aposto ao projeto de lei 3433/2017, de autoria dos deputados... Desculpa. Já votou. Já votou. Veto total aposto ao projeto de lei 1993/2016, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que dispõe sobre a realização de exames de troponina cardíaca em pacientes da rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente parecer da Comissão de Emendas Constitucionais, deputado Marcos Miller. Não estando presente, designo o deputado Luiz Paulo para emitir parecer. PL 1993 de 16, deputado Dr. Deodalto, autor. Colégio de Líderes sugeriu o parecer pela derrubada do veto. Meu parecer pela Comissão de Emendas Constitucionais e Veto é pela derrubada do veto. Após a emissão do parecer, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação.
Fica adiada a votação por falta de quórum. Veto total aposto ao projeto de lei 4324/2018, de autoria dos deputados Dr. Julianelli e Gilberto Palmares, que altera a lei 4119, de 1º de julho de 2003, e que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e a monitoração da glicemia capilar em portadores de diabetes e da outras providências. Pendente parecer da Comissão de Emendas Constitucionais, deputado Marcos Miller. Não estando presente, designo o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pela segunda orientação do líder do Colégio de Líderes, deputado Dr. Julianelli, houve a recomendação pela derrubada do veto. Então, aqui na comissão, vou seguir o líder do Colégio de Líderes, Dr. Julianelli, e votar pela derrubada do veto. Após a emissão do parecer, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Fica adiada a votação por falta de quórum. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passo ao expediente final. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe dos 10 minutos regulamentares e a Casa, a Assembleia, agradece aos pareceres emitidos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados que ainda resistem aqui em plenário, deputada Marta Rocha, deputado Paulo Ramos e o deputado Nelson Cozzolino. Se é que a minha vista, ofuscada por tanta luz, não está me confundindo. Bom, não vou discutir a questão da SEDAI, até teremos oportunidade de fazê-lo novamente amanhã. E nós temos, desde 2016, uma posição muito clara. Este projeto de privatização da SEDAI foi incluído no regime de recuperação fiscal, possivelmente por algum acordo inconfessável que teria havido na União para que se privatizasse uma empresa lucrativa. Quando a lógica, quando você quer diminuir prejuízos do Estado, você privatiza empresas deficitárias e não as lucrativas. Então, volto a dizer, tem, e no tempo a gente descobrirá, alguma coisa estranha que fez a SEDAI entrar no projeto de recuperação fiscal. Possivelmente, ao longo dos anos, quiçá, a Operação Lava Jato há de descobrir. Há de descobrir. Dito isso, vamos para o segundo ponto. Eu li hoje, deputado Paulo Ramos, no jornal O Globo, e digo a fonte, e depois li no jornal da internet O Dia, e Vossa Excelência também leu, que o governador do Estado teria dito que gostaria que o parlamento não atrapalhasse a classe empresarial, aprovando leis que não permitam que se dê mais benefícios fiscais. Como eu sou autor de uma delas, começa o futuro governador a mostrar uma face que eu não gostaria de ver, ser favorável à farra fiscal. Até porque, digo e reafirmo, que a corrupção
na despesa é varejo, a corrupção na receita é atacado. Deixa a Operação Lava Jato entrar dentro do Conselho de Revisão Fiscal da União e verificar o que o sistema bancário consegue na área recursal de benesses espúrias, para ver quantos bilhões de reais os governos perdem. Os números dos benefícios fiscais dado pela União por ano deve ultrapassar, e é difícil estimar esse número, mais de 250 bilhões de reais. E aqui no estado do Rio de Janeiro, essa renúncia fiscal e está na LDO, com previsão para os próximos 3 anos, na ordem de 10 bilhões de reais por ano. O futuro governador dizer que a gente deve continuar a permitir essa enxurrada sem controle de benefício fiscal é, no mínimo, um desconhecimento da questão. Há um mês atrás, entreguei uma carta aberta e publiquei ao governador do estado e dei também ao, quiçá, futuro líder do governo, deputado Márcio Pacheco, alguns quesitos que eu verificava que era fundamental para a recuperação econômica e financeira do estado. A primeira era botar lupa no botar lupa nos benefícios fiscais. Lupa não é como estão usando só hoje para verificar se o fato é verdadeiro ou mentiroso. Lupa é um instrumento que você usa em física e engenharia para ampliar o tamanho das coisas. Quando você bota a lupa, aquilo que está pequenininho fica muito grande. É como fosse um microscópio, né, do tamanho com a potência muito menor. Botar lupa para cortar tudo aquilo que não gera emprego e renda e tudo aquilo que foi benesse, ou quiçá, se atrás dessa benesse não tem nenhum ato ilegal. De outro lado, verifico que é fundamental você fazer um combate acirrado à sonegação, porque sonegar é crime. E quanto mais benefício você dá para uns, mais você aumenta a carga tributária de outros. E com isso, só faz crescer a sonegação. E terceiro, para quebrar o ciclo vicioso e transformar num ciclo virtuoso, é você diminuir a carga tributária. E o que é que já se anuncia? Quase por uma imposição de um Estado quebrado, nós vamos renovar por 1 ano, se é que isso vai acontecer, se é que vai se resolver o impasse da SEDAI, porque se não resolver, não vamos votar nada. Mas se resolver, e eu acho que vai resolver na medida que a gente rejeite o veto. Mas se resolver, nós vamos ter que renovar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza por 1 ano, para que no orçamento de 19 não se perca 5 bilhões de reais. E sabe de onde vem esse Fundo Estadual de Combate à Pobreza? De uma sobrealíquota de 4 pontos percentuais sobre energia e telecomunicação,
que são hoje são serviços essenciais, e 2 pontos percentuais em cima de todos os outros produtos, exceto aqueles que estão na cesta básica. E este governador, que vai tomar posse em 1º de janeiro, se elegeu dizendo que ia trabalhar para uma intensa diminuição da carga tributária. Ora, já vou dar a parte ao deputado Paulo Ramos. Que equação nós vamos ter para recuperar o Estado se, de um lado, começa um governo com a mesma carga tributária e, de outro lado, incentiva-se que se conceda mais benefício fiscal? Está me parecendo, e tomara que eu erre, quero errar, que poderá ser mais do mesmo. Deputado Paulo Ramos, por favor. Sabe, Vossa Excelência, que chegamos a iniciar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a questão dos incentivos fiscais, exatamente no rumo daquilo que Vossa Excelência, mais uma vez, traz ao nosso conhecimento. A finalidade do incentivo. Se gerou emprego, quais foram os benefícios para o Estado, etc. Mas eu recebi um dos ofícios que mandei pedindo informações à Secretaria de Fazenda. Eu recebi um pendrive, mas há quase 28 mil folhas, dificultando muito, nessa confusão que estamos vivendo no Poder Legislativo, um trabalho mais que a CPI não dispõe de mecanismos, de estrutura para aprofundar a investigação. Vossa Excelência vai continuar aqui no Parlamento e tem interesse nessa causa. Eu, no relato... Deputado Paulo Ramos, ela está pedindo para falar um pouco mais alto. O relato que vou fazer sobre a impossibilidade de caminhar com a CPI, eu vou sugerir o encaminhamento a Vossa Excelência da documentação, somente para manter nas mãos de alguém que se interessa pelo tema. E dizer também, por último, que ainda pretendo debater esse mês a questão do Código de Barra, a questão de um mecanismo mais eficaz de recolhimento do imposto, especialmente nas concessionárias de serviço público, etc. Então, depois também converso com outros interessados na causa, mas sobre o Código de Barra ainda quero ver esse caminho antes do final dessa legislatura. Obrigado pela sua parte, deputado Paulo Ramos. E desde já aceito de Vossa Excelência o encaminhamento desse pendrive com os 28 mil benefícios fiscais. E para concluir, senhor presidente, nessa carta aberta, eu propus que houvesse uma cadeia de responsabilidade no benefício fiscal. Porque no governo que ora se extingue, o que acontecia? Nesse que se extingue e no do Cabral, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico dava o benefício fiscal. A Secretaria de Fazenda lavava a mão, dizia que não tinha nada a ver com isso. A de Planejamento também dizia que não participou disso. E quem ia fiscalizar se o benefício fiscal era bom ou não, era a CODIM, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tinha 3 funcionários requisitados. Então não fiscalizava nada. E cadê a cadeia de responsabilidade? Cadeia de responsabilidade, e não uso o termo cadeia no sentido pejorativo, cadeia de responsabilidade por quê? Porque quem dá tem que ser responsabilidade por dar o incentivo, tem que ser responsável por fiscalizar o incentivo, tem que ser responsável por dar transparência ao incentivo, inclusive os benefícios alcançados em consonância com o contrato do incentivo. E isso acontecia? Jamais aconteceu. E eu também não estou vendo ninguém se movimentar nesse sentido. Por isso, fico temeroso e volto a dizer, também sou de acordo com o deputado Paulo Ramos.
Eu quero que o governo Bolsonaro dê certo, para bem do Brasil. Eu quero que o governo do Wilson dê certo, para bem do Estado do Rio de Janeiro. Mas nossas funções, deputado Paulo Ramos, em Brasília, e eu aqui no Rio de Janeiro, nossas funções, e uma das mais importantes dessas funções, é fiscalizar o Poder Executivo. E não vamos abrir mão dela. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito, deputado Paulo Ramos. Eu tenho a certeza que a presença de vossas excelências nas câmaras estaduais e federal, estadual e federal, será de enorme valia para o Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro. Então, deputado Paulo Ramos, vossa excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, há dias atrás, senhor presidente, eu estive aqui na Superintendência Regional do Trabalho, no prédio histórico do antigo Ministério do Trabalho, comemorando com os servidores os 88 anos da criação de um instrumento de proteção aos trabalhadores, da Era Vargas, Ministério do Trabalho, criado em 1930. Todos nós sabemos que proclamam sempre o fim da Era Vargas, que é preciso aniquilar todos os direitos dos trabalhadores que vêm desde aquela época. Nós passamos pelo processo eleitoral sem que as propostas dos candidatos fossem conhecidas. Somente depois da eleição, escolhidos os eleitos, vamos progressivamente tomando conhecimento da proposta de cada um. Quando estava lá, na Superintendência Regional do Trabalho, Valeu, vai com Deus, vai lá. Conversei com vários servidores e muitos que escolheram para presidir o país o deputado federal Jair Bolsonaro. Escolheram acreditando na mudança, acreditando que o Brasil poderia caminhar por outro rumo, cada um escolhendo de acordo com as suas convicções. Naquele momento, muitos acreditavam que a proposta de extinguir o Ministério do Trabalho, anunciada pouco antes, já teria sido abortada em função da reação. Porque, num determinado momento, o presidente eleito manifestou o desejo de acabar com o Ministério do Trabalho, mas logo depois manifestou algum recuo. Mas agora, tomamos conhecimento, através da palavra do deputado Onyx Lorenzoni, que deve ser o ministro-chefe do Gabinete Civil, de que a decisão de acabar com o Ministério do Trabalho, fatiando, dentre outros ministérios, suas responsabilidades, já estava tomada. Eu, senhor presidente, obviamente, como acredito todos os brasileiros, desejamos êxito aos futuros governantes. Ninguém pode torcer para o quanto pior, melhor. Mas estamos constatando que há um fortalecimento muito grande do Ministério que vai tratar das questões ligadas ao capital. Do capital financeiro, do capital industrial, do capital. Era inesperado, portanto, não
somente a fragilização, mas o fim do ministério que incorpora as atividades de interesse da classe trabalhadora. Eu chego a duvidar. Ainda não está consumada a decisão. Ainda é uma divulgação, até porque o presidente eleito toma posse no dia 1º de janeiro. Eu tenho dito em alguns lugares, deputado doutor Julianelli, e Vossa Excelência também é oriundo dos quadros de saúde do Exército Brasileiro, que eu não posso acreditar, não posso, eu me recuso a acreditar que um presidente da República, oriundo dos quadros do Exército Brasileiro, e que tem no seu ministério representantes das 3 Forças Armadas, que vá liderar um governo que aniquile de vez a soberania nacional. Eu não acredito, eu não quero acreditar que o futuro presidente vá, por exemplo, entregar o petróleo da camada do pré-sal, que ao contrário, não vá tomar providências para que a Petrobras recupere o papel de operadora única, que não dará seguimento aos leilões, que não vai leiloar o sistema Eletrobras, que não vai vender a Casa da Moeda. Aliás, o próprio presidente já falou genericamente que os setores estratégicos não serão privatizados. Já falou que Banco do Brasil e Caixa Econômica estarão preservados, BNDES. Não acredito também que vá caminhar no sentido da autonomia do Banco Central. Como abrir mão de um mecanismo tão importante para a economia do país quanto o Banco Central? Vai abrir mão de poder, vai entregar a quem? Vai entregar a setores da iniciativa privada? Eu não acredito. E não quero acreditar também que, digo, e todos sabem, não é, do papel dos militares, por exemplo, na luta pelo monopólio estatal do petróleo, pela criação da Petrobras. Mesmo em momentos mais dramáticos, a soberania nacional ficou preservada. Eu não acredito. E, portanto, não acredito. Que todos sabem, e isso não é voz nova, que o Exército Brasileiro é constituído de homens que vêm da classe trabalhadora, homens e mulheres. O Exército Brasileiro não tem os seus quadros preenchidos por homens e mulheres oriundos da elite do país, são oriundos da classe trabalhadora. Então eu não posso acreditar que o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro vá apunhalar dessa maneira a classe trabalhadora, acabando com o Ministério do Trabalho. Será uma contradição. Eu ainda, senhor presidente, acredito numa mudança de posição. Eu não posso acreditar, não posso, que a economia inteira vá ficar nas mãos da escola de Chicago. Olha aí, como? Quer dizer que alguém pode admitir que o presidente da República estará transferindo responsabilidades que ele assumiu através do voto popular para economistas da escola de Chicago, liberais, que não têm nenhum compromisso com os maiores interesses do nosso país? Será que o presidente da República vai abrir mão da sua autoridade para entregar as decisões mais significativas do país a representantes do capital e do capital estrangeiro? Homens que não têm, já demonstraram ao longo da vida, estão muito mais interessados em articulações com o mundo financeiro internacional do que com o desenvolvimento nacional. Eu não acredito
Não posso acreditar. Então eu venho a esta tribuna para manifestar a minha apreensão e defender a permanência, a existência do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho sinaliza em qualquer governo o braço de defesa do mundo do trabalho. Claro que se há correções a fazer, devem ser feitas. Ficar com o argumento de que cartas sindicais foram distribuídas irresponsavelmente, ficar com argumentos superficiais para acabar com o Ministério do Trabalho, eu não posso acreditar. E vamos ter outros interlocutores. Eu venho a esta tribuna para dizer ao deputado federal Jair Bolsonaro, futuro presidente da República, acabar com o Ministério do Trabalho significa ir contra um compromisso do próprio Exército Brasileiro. Não acredito, então. Venho aqui, estou convencido de que o meu partido, o PDT, porque o PDT, queiram alguns ou não, o PDT é o partido que proclama a defesa do trabalhismo. A sequência Vargas, Jango e Brizola, em todos os seus documentos, o simbolismo do Ministério do Trabalho e o papel que o Ministério do Trabalho cumpre em defesa dos interesses maiores da classe trabalhadora, os auditores fiscais, fiscalizando as relações de trabalho, fiscalizando a opressão em relação ao trabalho escravo. Então, senhor presidente, é muito difícil, e eu sei que já há uma apreensão muito grande no seio daqueles que votaram para eleger o futuro presidente da República. Próprios trabalhadores, não falo só os servidores do Ministério do Trabalho, os trabalhadores que votaram imaginando que a reforma trabalhista seria revista. Quando o futuro presidente diz que não vai fazer uma reforma da Previdência para prejudicar aposentados, isso é um compromisso. Mas como dizem, privatiza e acaba com o Ministério do Trabalho. É um jogo de palavras que vai assustando. Então, em defesa do Ministério do Trabalho, esperando que o futuro presidente da República, com o tempo que resta, não divida as atribuições do Ministério do Trabalho, ao contrário, preserve o Ministério do Trabalho, fortaleça o Ministério do Trabalho em defesa de um modelo de sociedade que valorize aqueles que constroem as riquezas do nosso país e que prestam todos os serviços. Salve a classe trabalhadora, salve o Ministério do Trabalho. Muito obrigado. Eu tenho a certeza, deputado Paulo Ramos, que Vossa Excelência estará lá como um baluarte em defesa do trabalhismo, que Vossa Excelência sempre representou muito bem nessa casa. Antes de encerrar a presente sessão, a presidência convoca para a sessão extraordinária do dia, se acontecerá no dia 5 de dezembro, com a seguinte ordem do dia. Vai ser que horas? A sessão ordinária, chamamos de trabalhos à ordem, sessão ordinária do dia 5 de dezembro de 2018, em continuação da votação e discussão única. Veto parcial oposto ao projeto de lei complementar 56/2018, da autoria do Poder Executivo. Veto total. Essa é a pauta de hoje? Vai repetir? É isso aí. Veto total aposto ao projeto de lei 1686/2016, da autoria do deputado Paulo Ramos Luiz Paulo. Veto total aposto ao projeto de lei número 663/2015, de autoria do deputado Benedito Alves. Veto total aposto ao projeto de lei 3123/2017, de autoria do deputado Bruno Daori, Márcio Pacheco, Zaqueu Teixeira e Tio Carlos. Veto parcial aposto ao projeto de lei 128/2015, de autoria do deputado Átila Nunes.
Veto total oposto ao projeto de lei 4021A/2018, de autoria dos deputados André Lazzaroni, Conte Bittencourt, Leomar Coelho, Flávio Serafini, Gilberto Palmares, Paulo Ramos, Silas Bento, Tio Carlos, Valdec Carneiro e Carlos Mink. Veto total oposto ao projeto de lei 2735A/2014, de autoria da deputada enfermeira Rejane. Veto total oposto ao projeto de lei 2466/2017, de autoria do deputado Gilberto Palmares. Veto total oposto ao projeto de lei 3984/2018, da autoria da deputada Tia Ju. Veto total oposto ao projeto de lei 3032A/2005, de autoria do deputado Carlos Mink. Veto total oposto ao projeto de lei 1868A/2016, autoria do deputado Felipe Soares e Tio Carlos. Veto total oposto ao projeto de lei 3393A/2017, autoria do deputado Dica. Veto total oposto ao projeto de lei 1645A/2016, autoria da deputada Lucinha. Veto total oposto ao projeto de lei 1220A/2012, de autoria do deputado Gilberto Palmares. Veto total oposto ao projeto de lei 1252A/2012, autoria de deputados enfermeira Regiane, Sabino, Edson Bertassi, Andréia Busato, Roberto Henriques e Jane Mendes. Veto total oposto ao projeto de lei 921A/2015, autoria do deputado André Ceciliano. Veto total oposto ao projeto de lei 1430A/2016, de autoria do deputado Wagner Montes. Veto total oposto ao projeto de lei 2464A/2017, de autoria do deputado Márcio Pacheco. Veto total oposto ao projeto de lei 1373A/2016, de autoria do deputado Bruno Dauaire. Veto total oposto ao projeto de lei 1885/2016, de autoria da deputada Marta Rocha. Veto total oposto ao projeto de lei 1821A, autoria do deputado Bruno Dauaire. Veto total oposto ao projeto de lei 2558A/2017, autoria do deputado Gustavo Tutuca. Veto total oposto ao projeto de lei 3856/2018, de autoria da deputada Cidinha Campos. Veto total oposto ao projeto de lei 632/2015, de autoria do deputado Átila Nunes. Veto total oposto ao projeto de lei 3433/2017, de autoria de deputados André Siciliano e Gilberto Palmares. Veto total oposto. Projeto de lei 1993/2016, de autoria do deputado Dr. Deodalto. Veto total oposto. Projeto de lei de autoria do deputado Dr. Juliané e Gilberto Palmares. Chamo de trabalhos à ordem. Veto total oposto. Projeto de lei 4324/2018, de autoria do deputado Dr. Juliané e Gilberto Palmares. Discussão única. Veto total oposto ao projeto de lei 2804A/2014, autoria do deputado Zaqueu Teixeira. Veto parcial oposto. Projeto de lei 3993, autoria do Poder Executivo. Mensagem número 19/2018. Veto total oposto. Projeto de lei 4135/2018, de autoria do deputado Carlos Macedo. Veto parcial oposto. Projeto de lei 3010/2017, de autoria do deputado Dica. Veto total oposto. Projeto de lei 902/2015, de autoria do deputado André Lazzaroni. Veto total oposto. Projeto de lei 1427A/2016, de autoria do deputado Wagner Montes. Veto total oposto. Projeto de lei 1864A/2016, de autoria do deputado Wagner Montes. Veto total oposto. Projeto de lei 1257A/2015, autoria do deputado Carlos Mink. Veto total oposto ao projeto de lei 3041A/2014, autoria do deputado Luiz Paulo. Veto parcial oposto. Projeto de lei 4012A/2018, autoria do deputado Iranildo Campos. Veto total oposto ao projeto de lei 3938/2018, autoria do deputado Iranildo Campos. Veto total oposto. Projeto de lei 4249/2018, de autoria do deputado Dionísio Lins. Veto parcial oposto ao projeto de lei 2428A/2009, autoria de deputados André Lazzaroni e Carlos Mink. Veto total oposto. Projeto de lei
2578/2013, autoria do deputado Nilton Salomão e Gilberto Palmares. Veto total oposto ao projeto de lei 588/2015, projeto de lei de autoria do deputado Tiaju e Flávio Serafini. Veto total oposto ao projeto de lei 1749, autoria do deputado Zaqueu Teixeira. Veto parcial oposto ao projeto de lei 4087/2018, autoria do deputado Luiz Paulo. Veto parcial oposto ao projeto de lei número 2259/2016, autoria do deputado Carlos Mink. Veto parcial oposto ao projeto de lei 4365-A/2018, autoria de deputados Flávio Serafini e André Ceciliano. Veto total oposto ao projeto de lei 3221-A/2014, autoria do deputado Wagner Montes e Dica. Veto total oposto ao projeto de lei 459/2015, autoria do deputado Jair Bittencourt. Veto total oposto ao projeto de lei 684-A/2015, autoria do deputado Nivaldo Mulim e Wagner Montes. Veto total oposto ao projeto de lei 4356-A/2018, autoria de deputados André Ceciliano, Paulo Ramos e Gilberto Palmares. Veto total oposto ao projeto de lei 3096-A/2017, autoria do deputado Dica. Veto total oposto ao projeto de lei 2636/2017, autoria do deputado Dionísio Lins, Zito, Jair Bittencourt. Veto total oposto ao projeto de lei 713/2015, autoria do deputado Flávio Serafini. Veto total oposto ao projeto de lei 189-A/2015, autoria do deputado Tiago Pampolho. Veto total oposto ao projeto de lei 2817/2017, autoria do deputado Paulo Ramos. Veto total oposto ao projeto de lei 4264/2018, autoria do deputado Valdec Carneiro. Veto total oposto ao projeto de lei 3242, autoria do deputada Zeidan. Veto total oposto ao projeto de lei 3532-A/2017, autoria do deputado Paulo Ramos. Veto total oposto ao projeto de lei 4277/2018, autoria do deputado Coronel Jairo. Veto total oposto ao projeto de lei 4369-A/2018, autoria do deputado Paulo Ramos. Veto total oposto ao projeto de lei 4377-A/2018, autoria do deputado André Ceciliano e Flávio Bolsonaro. Veto total oposto ao projeto de lei 2624-A/2013, autoria do deputado Paulo Ramos e Claise Maria. Veto total oposto ao projeto de lei 4358/2018, autoria do deputado André Ceciliano e Cristino Áureo. Veto total oposto ao projeto de lei 4228/2018, autoria do deputado Luiz Paulo. E veto total oposto ao projeto de lei 1077-A/2015, autoria dos deputados Tânia Rodrigues, Marta Rocha, Carlos Mink e Luiz Paulo. O presidente convoca para a primeira sessão extraordinária do dia 5 de dezembro de 2018, às 18h35, em regime de urgência, em votação, em discussão única. Projeto de lei 3184/2017, autoria dos deputados Conte Bittencourt, Carlos Mink, Luiz Martins, Luiz Paulo e Gilberto Palmares, que dispõe sobre a criação da nova Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Rio de Janeiro, ARSERJ, com fusão da Agenersa e a AGETRANSP e da outras providências. Presidente convoca para a segunda sessão extraordinária do dia 5 de dezembro de 2018, às 18h45, em regime de urgência, em discussão única. Projeto de lei complementar número 58/2018, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 39/2018, que altera a redação do artigo 6º da Lei Complementar número 151, de 9 de outubro de 2013.
Em discussão única, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4478/2018, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 40/2018, que altera a data de validade prevista no artigo 2º da Lei número 7483, de 8 de dezembro de 2016, alterada pela Lei 7627, de 9 de junho de 2017, que reconhece o estado de calamidade pública no âmbito da administração financeira declarado pelo decreto número 45692, de 17 de junho de 2016, e da outras providências. Nada havendo mais a tratar, está encerrada a presente sessão.